Velho Nerd na área, hoje junto com a equipe do Yellow Talk, trazendo as melhores leituras de março de 2025. Nós nos reunimos uma vez por mês para apresentar a vocês as melhores leituras que a gente fez ao longo de exatamente 30 dias. Quando é fevereiro, um pouco menos aí, mas a ideia é realmente trazer para vocês o nosso olhar pelo que a gente leu, não necessariamente aquilo que acabou de ser lançado. Tem quadrinho que eu vou trazer nas minhas melhores leituras, que já foi publicado há algum tempo. E olha, antes de a gente começar a falar sobre que quadrinhos foram esses que a gente leu e gostou muito a ponto de apresentar para vocês esses materiais, inclusive como recomendações, eu peço para que vocês entrem em yellowtalk.com.br, considere ser um apoiador do nosso projeto, tem o nosso Apoia-se por lá. Lá a gente traz críticas sobre quadrinhos, falamos de cinema, falamos daquilo que está sendo lançado nesse universo da gibisfera e muito mais. Estamos presentes além aqui do YouTube, nas redes sociais como um todo, e o nosso site é uma forma também de a gente trazer resenhas em texto para vocês. Sem mais enrolação, roda a vinheta. Oi gente, eu sou a Andrea e eu tô aqui mais uma vez para falar sobre as minhas leituras favoritas do mês passado, no caso, o mês de março. Então vamos a elas. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui esse mangá, que é Mewzinho, o assassino ri na chuva. Ele foi publicado aqui pela JBC e o autor é o Ryosuke Tomoi. E como o nome já sugere, ele é um mangá sobre serial killer, sobre um assassino em série. Então, o que é que acontece aqui? O detetive Sawamura, ele vai investigar um caso desse assassino, né? O assassino, esse cara aqui, que é o assassino que usa uma máscara de sapo. E ele comete crimes com uma pegada bem bizarra, assim, meio estilo Jogos Mortais, sabe? E essas vítimas, elas parecem estar conectadas. Tem uma coisa ali, né, que, enfim, que une elas. Eu não vou contar muitos detalhes, claro, porque esse tipo de obra é melhor você ler sem saber muita coisa. Mas basta saber que o detetive vai investigar isso e vai se ver aí também envolvido, né, no meio desses crimes, aquela obsessão para pegar o assassino. E é um mangá bom demais, assim, para quem gosta de thriller, para quem gosta de mistério, de investigação policial, terror. É super recomendado. Gostei, achei que ele é bom do começo ao fim, achei que o final, né, não deixou a desejar, inclusive me deixou com a pulga atrás da orelha. Então recomendo. O segundo quadrinho que eu vou falar é da Bonelli, publicado aqui pela editora 85, que é a Estria, do Gigi Simeone. Então aqui em Estria a gente vai ter, bom, uma arte muito bonita, como sempre, né? O caso da Bonelli, quase sempre uma arte sensacional. E uma história muito legal, é um Bonelli mais longo, então eu acho que isso beneficiou muito. Ele vai falar sobre a história da Chiara, que é uma comissária de bordo, que tem pesadelos, acorda, né, com esses pesadelos, sofre muito com isso. E num voo ela vai conhecer um cara que, na verdade, eles meio que sentem que já se conhecem, né, de algum lugar no passado. Então eles vão investigar aí o que aconteceu e como está ligado aos sonhos que ela tem. Tem umas cenas muito legais, assim, envolvendo os pesadelos dela. Tem aqui, que eu queria mostrar. E tem também toda uma história, né, envolvendo o passado deles que você vai descobrir à medida que lê. Então você pode dizer que isso aqui é uma história de bruxa, mas também é uma história sobre outras coisas, né? Sobre o que eu não vou ficar falando aqui também para não estragar a surpresa de quem for ler. Mas já adianto que não é só uma história de terror do jeito que a gente conhece. Na verdade tem uma pegada bastante It, eu achei, né? O livro do Stephen King, né? Que também teve filme e tal. Mas vai além disso, né? Essa coisa de amigos que se reúnem do passado e tal para investigar alguma coisa, mas tem mais. Então foi uma grata surpresa, gostei demais e é outro que eu recomendo fortemente.
E por fim, a leitura que eu mais gostei de fazer no mês passado foi Basquetito All Stars, que é um gibi publicado pela Mau Gosto Comics, de autoria do Vitor Bello, que é um dos grandes autores do gibi podre nacional que a gente tem. Então quem já leu alguma coisa dele como alpinista sabe como é. É um negócio totalmente absurdo, uma loucura. É a história do Tony, esse carinha que ele sonha em ir pra NBA, só que ele é muito baixinho. Então, né, é muito difícil ele conseguir. E aí acontecem algumas coisas, né? Ele, enfim, ele vai fazer uma cagada grande e ele acaba indo parar na NBA mesmo. Só que não é a NBA que a gente conhece, é a Nazaré Basketball Association. E daí por diante o negócio só fica mais louco enfim, chapadíssimo. E é muito bom. Gibi podre nacional, né? É uma das coisas que eu mais gosto de ler. E eu não posso ficar mostrando muitas páginas aqui, porque também tem muitas cenas mais 18. Mas para quem gosta desse estilo de quadrinho, pode confiar que isso aqui é muito bom. Pode ir atrás. E é isso, essas foram minhas leituras preferidas. Você pode me achar no Instagram, @DeaCatLover. Lá eu já resenhei alguma dessas obras, se você quiser conhecer mais a fundo. Finalizamos mais um mês, então vamos conversar um pouquinho sobre as 3 melhores leituras de março aqui no Yellow. Vou começar com esse aqui, Nascida de Parto Normal, do De Leon Stu. Esse aqui é um quadrinho independente, então quem quiser adquirir é só entrar em contato direto com o autor pelo Instagram. E é maravilhoso, certamente uma das minhas melhores leituras do ano já. Eu adorei, eu li por indicação da Deia aqui do Yellow também e me apaixonei. Esse aqui é um quadrinho onde a gente vai conhecer a história da Mazé, Maria José, uma mulher estritamente normal e miserável. A Mazé, ela trabalha todo dia, ela tem a mesma rotina, ela tá fadada à normalidade por uma promessa que a mãe dela fez pro santo. E aqui o De Leon vai nos mostrar em um thriller digno de cinema como as coisas vão crescendo e a Mazé vai perdendo a paciência com o passar das páginas. E é maravilhoso, eu amei isso aqui de verdade. Tenho também Social Fiction, da Chantal Montelier. Esse aqui é publicado pela Comic Zone. Pra mim foi uma releitura e eu adorei. Me impactou até mais do que a primeira vez que eu li. Aqui a gente vai acompanhar 3 histórias, Wonder City, Shelter e 1996, em que a Chantal nos coloca em uma posição distópica, mas não tão longe da realidade, como eu gosto de falar. Aqui a gente vai ver sobre o direito das mulheres indo pelo ralo, como é sempre a primeira coisa que tá mais propensa a acontecer, né? A gente vai acompanhar, então, em uma distopia que chega a dar medo, um cenário onde as mulheres são marginalizadas e dominadas pelos homens, tanto sobre a fertilidade, o corpo delas e até mesmo a mente. Então, é maravilhoso, muito bom mesmo. Por último, eu trouxe Senhor das Moscas em quadrinhos. Esse aqui é um clássico escrito pelo William Golding e aqui, então, ele foi adaptado e ilustrado pela Aimee de Jong, publicado no Brasil pela Suma HQ. Aqui a gente vai acompanhar um quadrinho onde um grupo de crianças, eles têm ali desde muito jovens até no máximo uns 13 anos, e eles estavam num passeio de escola até que o avião onde eles estavam caiu sobre uma ilha inabitada e só sobrevivem as crianças. Então aqui com essa arte maravilhosa e super colorida, linda, que a Aimee produziu para esse quadrinho, a gente vai ver como as crianças reagem em um ambiente onde elas não estão sendo supervisionadas e onde as decisões dependem delas mesmas. Esse aqui é um quadrinho forte, vai te dar assim um soco no estômago, porque a gente vai perceber o quanto tem as crianças que querem dominar e se transformar. Aqui atrás até diz, nós somos o quê? Humanos ou animais? E isso representa muito bem Senhor das Moscas. Ele só vai escalonando em uma realidade onde
Algumas pessoas querem manter a normalidade e as regras que são conhecidas, mas os outros meninos preferem seguir pela selvageria. É um quadrinho bem forte e muito, muito eficaz. Essas foram as minhas 3 melhores leituras do mês que eu selecionei para conversar com vocês aqui hoje. Todas elas já têm conteúdo lá no meu Instagram, para quem quiser ver mais aprofundado. Eu fiz uma resenha de cada uma. Nascida de Parto Normal vai sair ainda essa semana e os outros 2 já estão lá. O primeiro quadrinho que eu vou indicar dessa leva de leituras do mês de março é Retalhos. Essa HQ aqui de aproximadamente 600 páginas, publicada pela editora Quadrinhos na CIA. Eu já havia comprado esse quadrinho há algum tempo e ele estava ali pegando poeira na prateleira até que eu decidi dar uma chance a essa leitura. A gente vai ter exatamente o Craig Thompson junto com o irmão, com essa moça que ele conhece durante a adolescência e outros personagens da vida dele, porque é uma HQ autobiográfica, numa superação de traumas o tempo inteiro. A gente vai ter o Craig passando por traumas durante a infância, durante a adolescência, muitas vezes ele sofre bullying junto com o irmão. A parte em que ele sofre abuso sexual é algo que me chocou muito e que é tratada com muita delicadeza aqui no quadrinho. A gente vai avançando na leitura e vê também o Craig superando a imposição que os pais faziam sobre ele, sobre o irmão, com relação à religião. Ele era muito religioso, influenciado pelos pais e acaba querendo se libertar disso, dos dogmas, dessas imposições. Quadrinho em preto e branco, mas com traços muito delicados. A gente fica, de fato, apaixonado à medida em que vai lendo esse material e é daqueles quadrinhos que eu pretendo ler pelo menos uma vez por ano. Retalhos, de Craig Thompson. E a minha segunda indicação entre as melhores leituras de março de 2025 é o Roca Rei, publicado pela editora Taverna do Rei. Esse quadrinho robusto, não é um quadrinho barato. Se você comprar ele no preço de capa, sai a um pouco mais do que R$220, é mais ou menos a média que ele está sendo vendido, mas é um quadrinho de capa dura, com um acabamento incrível. São 224 páginas que passam com você ali apreciando a arte, se deliciando de fato com a leitura. Então vale muito a pena pegar, esperar talvez uma promoção. Mas que história a gente tem aqui no Roca Rei? É a história do Georges, um personagem infanto-juvenil, a gente pode dizer dessa forma, que vai conhecer outros indígenas ali nos Estados Unidos do final do século XIX. Chama muito a atenção essa arte aqui, ó, onde você tem os raios de sol passando pelas folhagens e você vai vendo esse personagem, o Georges, se desenvolvendo à medida em que ele vai conhecendo irmãos ameríndios ali no território estadunidense. As expressões, a densidade da história, os desafios superados por esses povos colonizados ali nos Estados Unidos é algo que chama muito a atenção. Você se prende na história, termina de ler o quadrinho e quer folhear de novo a HQ, porque vale muito a pena você se prender ali nos detalhes que você acaba deixando passar. É um quadrinho que vale muito a pena você colocar no radar. E a minha última indicação tá aqui, ó, o Lama Branco, publicado pela editora Conrad no início de 2025, aqui no Brasil. Essa é uma edição integral, material com roteiro de ninguém menos do que o mago Alejandro Jodorowsky, com outro mago, eu posso dizer dessa forma, que é o George Bass. Esse que é um cara que capricha nas pinceladas, um cara que desenha muito, e essa dupla se juntou lá no final dos anos 80. Esse material foi publicado originalmente na Humanoides entre 1988 e 1993. E aqui nessa edição integral a gente vai ter a história do Gabriel, que é exatamente esse lama
aqui da capa do quadrinho. O Gabriel vai evoluindo à medida em que a história vai passando. Ele seria o novo Lama, ele vai ser a reencarnação do Lama que falece lá no início do quadrinho, e à medida em que o tempo passa, ele vai se desenvolvendo como personagem. De certa forma, um quadrinho que ora é muito denso, ora te faz refletir sobre as tuas escolhas, sobre onde você quer chegar nessa vida ou numa próxima vida. E a gente tem aqui aqueles pensamentos filosóficos que o Jodorowsky adora trazer para o seu material, e que é algo que casa muito com a arte do Bess, tá? Eu gostei demais desse quadrinho. Não é um quadrinho fácil de ler. Você, caso não curta filosofia em quadrinhos, talvez se afaste da obra, mas caso você seja fã do Jodorowsky como eu, você vai gostar e vai querer conferir também esse material, O Lama Branco. E tá aqui as minhas 3 leituras favoritas de março de 2025. Muito obrigado por acompanhar cada um de nós aqui desse projeto, o Yellow Talk, que à medida em que o tempo passa vai cativando mais pessoas. A gente tem as nossas lives realizadas aqui no YouTube, tem muito material sendo publicado sobre quadrinhos que vão ser lançados, sobre quadrinhos que fazem barulho na gibisfera, sobre filmes, sobre o que a gente entende que é legal de trazer conteúdo para vocês. Considere se inscrever aqui no canal do Yellow Talk, espalhe a palavra do Yellow por aí também, seja sempre um apoiador, mesmo contribuindo diretamente com a gente ou indiretamente comentando aqui embaixo, falando sobre o projeto para outras pessoas. É sempre bacana ter você conosco aqui também. É isso, galera. Até a próxima. Fala, galera. Carlos aqui na área, hoje para falar das melhores leituras de março, e posso dizer para vocês, foi difícil, pessoal. Foi difícil porque eu li muita coisa boa, li muita coisa bacana mesmo, que merecia estar aqui, mas como a gente tem que escolher apenas 3, vamos lá. Vou começar com um quadrinho que eu comprei há muito tempo, e eu acho que ele merece um destaque especial, que é O Efeito He-Man, de Box Brown, que saiu aqui no Brasil faz um tempinho já, final de 2023, eu acho, pela editora Mino. Ele é um quadrinho muito, muito atual, que precisa ser difundido na gibisfera. Pessoal, esse é um quadrinho jornalístico, para quem não conhece o Box Brown. Ele trabalha com temas jornalísticos e explora muito essa questão do meio, né, geek da gibisfera, de tudo que vocês podem imaginar, né, cultura pop. E o Efeito He-Man, pessoal, ele fala bastante sobre a influência que a nossa infância teve, principalmente das questões de bonecos, desenhos, e como isso foi moldando, né, a nossa percepção do que era nos oferecido, e como a indústria também foi sendo, né, digamos assim, conivente com a exploração da juventude, da infância. E aqui, cara, um quadrinho muito legal mesmo, gostoso de ler. Ele vai falar bastante desde coisas como o próprio desenho do He-Man, como a maioria dos desenhos foram projetadas, né, para ser um meio de propaganda para vender bonecos. Ele fala também bastante sobre o movimento Star Wars, fala muita coisa legal. E uma coisa que eu gosto muito dos quadrinhos do Box Brown é a profundidade que ele tem do tema. Ele não fica na sua zona de conforto, ele vai buscar outras referências, ele trabalha com muita, digamos assim, muita profundidade de todos os assuntos que ele aborda. Então, um dos que eu mais gostei aí, ó, Box Brown, O Efeito He-Man. O outro, pessoal, é um quadrinho nacional, estilo mangá, mas é um quadrinho nacional. Estou falando de Daruma, um quadrinho do Monge Han, que saiu aqui no Brasil pela editora Pitaia, ou que está saindo no Brasil pela editora Pitaia. E é um quadrinho que me surpreendeu muito. Eu tive o prazer de conhecer o autor e até conversar com ele, fazer algumas perguntas. Foi muito legal mesmo. Ele é um quadrinho muito reflexivo, que ele esconde através de uma história palatável, uma história simples, uma energia muito, digamos assim, carregada, de uma história muito pesada que é contada aqui. A gente tem a nossa personagem principal, que é provedora de uma casa, e ela é uma jovem que tem que cuidar dos irmãos. Então tem muita coisa legal, traz muito da nossa cultura brasileira
mas de uma forma divertida, que te faz pensar bastante. Eu acho que é um quadrinho que merece atenção, e a arte é muito legal mesmo, olha só. Pra quem curte mangá, cara, eu acho que isso aqui é um prato cheio mesmo, vale muito a pena conhecer aí a história da Daruma, e vocês vão se amarrar mesmo. Fica aí minha dica pra vocês também, Daruma, do Monji Han. E por último, mas não menos importante, eu trago aqui talvez um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida, não de agora, mas já li outras vezes, que são Os Invisíveis, de Grant Morrison. Aqui, cara, pra mim é a melhor história que o Grant Morrison já escreveu na vida dele, na minha concepção. É o melhor quadrinho que ele já produziu, porque ele consegue aqui explorar todas as suas vontades, tudo que ele realmente gosta tá aqui nesse quadrinho. Desde ocultismo, desde teoria da conspiração, desde histórias homossexuais, desde tudo. Pense só que isso nos anos 90, pessoal. Então, veja como o Grant Morrison sempre foi muito à frente do tempo dele. E aqui, Os Invisíveis é como se fosse um grupo, né, estilo Illuminati, estilo os maçons, que luta para proteger de forma invisível o equilíbrio da Terra, né, entre o bem e o mal. E eles vão passeando pela história, passeando por vários momentos e vão aí falando de temas como religião, como a transexualidade. Cara, é muita coisa legal sobre principalmente quem controla o mundo, como que a gente vive nessa sociedade, né? Então o Grant Morrison ele consegue, através da sua narrativa, nos cativar. Ele não é um quadrinho que eu gosto de dizer assim, por mais que ele seja mainstream, tão fácil, né, de ler, porque ele requer aí uma dedicação, né? Não dá para você ler rapidinho isso aqui, sabe? A arte é bem legal, mas eu acho que o foco principal do quadrinho em si é a história, é a forma como o Grant Morrison constrói os personagens, a narrativa, como ele vai trabalhando todos esses pequenos percalços da sociedade de forma assim, sensacional mesmo. Eu acho que eles vão relançar aqui em 4 volumes pela Panini. Então, para quem já leu, acho que vale muito a pena conhecer Os Invisíveis, de Grant Morrison. Beleza? Então fica aí as minhas dicas para vocês das minhas melhores leituras de março. E, como sempre, né, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Se puder, dar fazer aquela deixa pra gente, né, mandar pros amigos. E comenta aí o que vocês acharam. Leram bastante coisa em março? Como que foi o mês para vocês? O que vocês estão lendo? Comenta aí, deixa nos comentários pra gente poder bater um papo bem legal. Beleza? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Um abraço, até mais.